crente. Era publicano, rico e não era servo do Deus Altíssimo. Mas nós vamos olhando a Bíblia e analisando em espírito e verdade que esse homem, mesmo sendo um homem descrente, louvado seja Deus, mesmo sendo um homem rico, publicano, louvado seja Deus, cobrador de impostos, um homem, aleluia, que só pensava em dinheiro, em ganância, só pensava, aleluia, no seu ego, na sua situação financeira, aleluia. Mas o mais interessante é que ele ouvia falar de Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia. Quantos nessa tarde, aleluia, se encontra na situação deste homem chamado Zaqueu? Quantos nessa tarde pensam que é alguma coisa? Quantos nessa tarde pensam que tem um conhecimento humano para viver a sua vida como quer e como pode? Louvado seja Deus. Mas não conhece o poder de Deus, não conhece a grandeza de Deus. Louvado seja o nome de Jesus, porque ele não veio buscar o rico, aleluia, ele não veio salvar o pobre somente, ele não veio salvar, aleluia, os espíritas, ele não veio salvar os católicos, ele não veio salvar, aleluia, somente os cristãos. Ele veio para a terra para salvar, aleluia, aquele que se havia perdido. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Eu não sei como você se encontra nessa tarde. Quem sabe você está perdido num caminho que não pode nem sair. Quem sabe você está perdido nas drogas, na prostituição, no adultério, no espiritismo, louvado seja Deus, e não consegue sair. Aleluia, porque você está perdido, você está um homem, você está uma mulher, cego e cega espiritual. Mas ele veio para desfazer a obra do inimigo. No capítulo 21 de Mateus, louvado seja Deus, quando ele chegou na porta da cidade de Jerusalém, pela primeira vez, Jesus, quando chegou, a multidão já esperava ele. E na mente, num pensamento humano, aleluia, que foi profetizado pelo profeta Isaías, que viria o Messias, que viria o rei. E na mente humana, aleluia, aquele povo em Jerusalém esperava vir um homem numa carruagem cheio de soldados, cheio de guerreiros, aleluia, com uma coroa de ouro na cabeça. Aleluia, louvado seja Deus. Mas Jesus Cristo, quando observou aquela multidão, aleluia, ele já sabia quem era aquela multidão e como pensava aquela multidão, porque só vivia de aparência. Aleluia. Ele chegou na porta da cidade, ele chamou o discípulo e disse: vai ali, pega aquele jumentinho que está ali, traga para cá, e se alguém perguntar, diga que foi o Senhor que pediu e que vou devolver. Trouxeram o jumento virgem, que ninguém tinha montado nele, e agora aquele jumento vai ser o transporte de Jesus, porque Jesus, irmão, aleluia, não está preocupado com carro zero, não está preocupado com casa com piscina. A preocupação de Jesus é salvar a humanidade. Aleluia! Quando ele sobe naquele jumentinho que vai entrando na cidade, louvado seja Deus, a Bíblia diz que foi um alvoroço. O povo começou a clamar dizendo: bendito seja o teu nome, bendito seja o nome do Senhor. E ele passando naquela multidão, pessoas de lado, pessoas de outro, uma multidão grande. A Bíblia diz que jogavam ramos de flores e diziam: olha Deus, bendito seja o teu nome, bendito seja, aleluia, o teu nome, louvado seja Deus.
Deus. E Jesus Cristo, observando o alvoroço daquele povo, ele sabia que naquele meio, aquele mesmo povo ia trair,